aqui estão os materiais que a gente vai precisar para fazer as nossas rosinhas de tricotã, tá? Primeiramente, a maquininha ou algum outro instrumento que você possa usar para fazer o tricotã, né? Aqui no caso eu tenho a minha maquininha da Tulip. Se você quiser saber um pouquinho mais de material sobre ela, eu tenho um vídeo específico sobre isso. Alicate, linha, tá? No caso aqui eu tô usando a linha amigurumi, né? Que é o que eu mais gosto de usar. Cola universal para artesanato, tesoura, uma agulha de tapeceiro e fita métrica também, se você quiser ajudar na hora de medir o tricotã pro arame, tá? A questão do arame, uma dica que eu dou pra vocês: se você for usar a rosinha apenas como um aplique, vai costurar ela num outro enfeite, você pode estar usando esse arame 18, que é um pouquinho mais fino, tá? Ele vai ser mais fácil de você dobrar, de manusear ele. Eu acho que não tem necessidade de você usar um arame tão grosso para algo que vai ser um enfeite, algo que vai ser costurado depois na guirlanda ou no enfeite do nome, tá? Mas se você for usar a rosinha, por exemplo, vou usar ela para fazer um chaveiro, alguma coisa assim, aí você pode usar um arame um pouco mais grosso. Então, primeiramente, a gente vai fazer a nossa tira de tricotã da cor que você deseja, né? Aqui eu fiz ela com mais ou menos 38, 39, 40 centímetros, vai depender do tamanho que você quiser a rosinha, tá? Mas esse tamanho vai dar pra fazer uma rosinha pequena assim, mais ou menos do tamanho como essa daqui, tá? Aí depois que a gente fez a tira, essa que acabou sendo um pouco menor, eu vou pegar meu arame e vou medir para poder pegar o tanto de arame que eu preciso. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui assim, porque também a gente não dá pra ser o tamanho exato, porque a gente tem que fazer aquela voltinha, né, do acabamento para não ter perigo de passar e de machucar a ponta, né? Então a gente coloca um pouquinho mais. Lembrando que esse aqui eu tô usando um arame mais fino do que eu normalmente uso. Esse aqui é o 18, normalmente eu uso o 14. Agora eu vou fazer minha voltinha. E vou passar por dentro o tricotã. Só deixar ele um pouco mais retinho aqui pra ficar mais fácil. E vou passar. Já chegou aqui na minha ponta. Vou esconder. Aí agora, com a nossa tira já com o arame devidamente passado, eu esqueci de falar na hora dos materiais, mas você pode pegar ou uma caneta ou uma agulha de crochê, tá? Pra te auxiliar nessa hora de moldar, tá bom? Então, como que eu faço? Eu vou dobrar ela aqui assim no meio, mais ou menos, E o nozinho inicial aqui, que vai ser o miolo, eu vou pôr a caneta aqui pra me auxiliar nessa parte. E vou dar uma torcidinha aqui, assim e assim, tá? Que fique dessa forma. Não tem problema se escapar aqui na pontinha, tá? Ele vai repuxar porque a gente não fez o acabamento mesmo, mas depois que a gente terminar de torcer ela, aí a gente vai fazer o acabamento com a cola e costurando, tá? Depois que eu fiz essa parte aqui, eu já posso tirar a minha caneta ou a minha agulha de crochê, no caso, o que você achar melhor. Se quiser, pode fechar um pouquinho mais aqui assim com o alicate. E a gente vai começar a torcer ela pra dentro, mais ou menos num espiral, tá? A gente vai trabalhar ela como se fosse um espiral. Só que aqui, a gente vai cuidar a hora de dobrar aqui as perninhas do arame, pra ela poder ir formando as pétalas, tá? Como que eu faço? Depois que eu dei essa dobrinha, sempre eu vou fazer mais ou menos assim.
O que tiver por baixo, eu vou deixar mais ou menos reto. E eu vou curvar por cima aqui a outra haste, tá? Que é ela que vai formar a pétala. Aí eu vou dar uma torcida, aí ele vai inverter. Inverter não, né? Ficou mais ou menos aqui, ó. Aí, esse aqui novamente um pouquinho mais reto. E, de novo, curvei pra ele mais ou menos formar o desenho da minha pétala. Aqui, tá bom? Torci de novo. Aí, passo pra cá. E mais uma vez aqui. Curva. Vou torcer. Agora que como já mais ou menos acabou, né, a parte dessa perninha, eu vou dobrar ela um pouco mais pra dentro aqui. E vou curvar essa que sobrou. Aí, tá pronto. Minha rosinha, tá? Era um modelinho assim que era um pouquinho mais aberto, depois você pode fechar. Se você quiser ela um pouco maior ou com mais pétalas, você pode fazer uma tira maior, tá? De repente 50, 60 centímetros pra poder dar certo. Aí, ela ficou assim uma florzinha um pouco mais delicada, né? E ficou com mais ou menos, vamos ver aqui. Ficou aí com seus 6 centímetros mais ou menos de espessura. Aí depois que a gente faz isso, a gente vai fazer o acabamento dela, tá? Como que eu vou fazer esse acabamento? Nesse caso aqui eu vou, como ele não vai alcançar muito mesmo, eu posso tentar cortar, diminuir essa hastezinha pra ela ficar mais pra dentro. E vou fazer o seguinte, vou pegar a cola. Eu gosto de pôr só um pinguinho aqui, tá? Primeiro você faz assim, primeiro você testa pra ver se ela tá indo bem pra dentro aqui, essa hastezinha, se ela tá indo fácil, se ela não tá enroscando. No caso meu aqui, acho que ela saiu um pouquinho. Aí, vai vir. Aí eu vou colocar só uma melequinha aqui de cola. E vou mandar ele lá pra dentro. A pontinha, assim, ó, pra esconder. E vou deixar. Que esse aqui eu vou usar pra costurar na outra pétala, tá? E essa aqui, no caso, eu vou precisar cortar. Porque ficou muito sobrando aqui. Não sei se ele puxou, mas não tem problema. A gente diminui ela. Não tem problema. E faço a minha voltinha pra não machucar ninguém. Ela vai ficar por baixo. E a mesma coisa. Pinguinho de cola aqui. Puxo pra esconder, tá? Já deu um acabamento mais legal. Aí agora, eu vou pegar aquela minha agulha de tapeceiro e vou terminar o acabamento. No caso aqui, eu vou aproveitar a própria linha. E vou costurar. Dar uns pontinhos aqui na outra própria pétala, tá? Aí, ó. Fica praticamente invisível. Aí você pode jogar lá pra dentro, se você não for mais usar ela, ou deixa assim, se você quiser aproveitar pra usar pra costurar, fazer a costura dela em algum lugar, tá? Aí depois é bem simples, né? Se você quiser fazer folhinhas, você pode fazer de tamanhos diversos.